Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No primeiro Ponto de Vista deste ano, eu entrevisto mais uma vez o advogado e ex-deputado federal Ney Lopes. Vamos conversar sobre como ele viu o ano de 2023 e o que espera para acontecer neste ano novo. Ney Lopes, uma alegria imensa receber você mais uma vez. Eu perdi até o número de vezes que eu já tive a honra de lhe entrevistar. É sempre um prazer renovado tê-lo aqui e agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite. Para mim, é também uma alegria muito grande. Você é um velho companheiro, um amigo de muito tempo, desde o seu pai, da família toda, Freire, né? E como jornalista, tem se afirmado. De maneira que eu começar o ano dando uma entrevista aqui a você, é sinal que esse ano vai ser bom. Eu aproveito também para cumprimentar os telespectadores e desejar a todos felicidades e bonanças em 2024. Agora, Ney, qual o seu ponto de vista sobre o ano de 2023, que vimos passar há pouco tempo? Olhe, foi um ano difícil, mas teve um lado que eu diria positivo, né? Pelo menos deu um ponto final às apreensões com a Covid. É claro que não foi exterminado, mas deu um ponto final. Isso desafoga os governos pelas despesas que eram obrigatórias na erradicação desse mal. E do ponto de vista político, também o ano deu oportunidade especificamente ao Brasil do governo eleito dar os seus primeiros passos, tomar as primeiras providências, e o final foi até bom, porque está aí a reforma tributária aprovada. Eu fui deputado 24 anos. Antes de chegar no Congresso já se falava dessa reforma tributária, e finalmente ela foi aprovada. Então, eu acho que o ano deixou pontos negativos, como podia deixar de citar, mas foi um ano que criou condições para a gente ter um otimismo em relação a 2024. O que é que você achou do aumento do número dos ministérios? Olha, eu não sou a favor. Eu acho que ministério, você tinha que ter uma reforma administrativa que restringisse os ministérios às áreas absolutamente essenciais e outros setores, a lei criaria departamentos ou diretorias, etc., vinculadas a... Porque na medida que você pulveriza a administração e fica criando ministério para atender unicamente interesse político, isso não é bom para a administração. Então, eu não concordei com isso, não, na minha opinião. Isso. Eu sou leitor assíduo do seu blog também e quero lhe dizer que o admiro muito as suas avaliações sobre a política brasileira. Agora, claro que é muita coisa, mas você pode pontuar alguma coisa de erro e de acerto do atual governo no primeiro ano? Olhe, o governo chegou com a vitória, que não foi uma vitória ampla, porque foi uma diferença, não chegou nem a 2 pontos, né, percentuais, mas de toda forma foi uma vitória e definiu rumos em vários setores. Teve esse equívoco, a meu ver, de aumentar ministério, mas foi uma decisão do presidente. Agora, eu acho que há um ponto que a gente pode dizer, pelo menos, tranquilizador do governo atual. É a condução da economia. O ministro Haddad me inspira certa confiança, até confiança, me parece uma pessoa séria. Agora, ele não faz o que quer. Ele enfrenta dentro do governo
às reações do PT ortodoxo, né? Inclusive da própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, fazem críticas a ele diariamente, a gente vê nos jornais. Então, o ministro Haddad, embora seja um nome capacitado, ao meu ver, ele rema muito contra a maré. O presidente Lula procura ser o juiz dessa pendenga, né? E vai levando até agora. Eu acho que a meta dele de zerar o déficit deve ser perseguida, independente de ser possível ou não, né? É aquela história, você tem que sonhar com o impossível para conseguir o possível. E nesse ponto eu acho que é positivo. Por outro lado, do ponto de vista político, eu acho que o governo tem falhado, na minha percepção. Nós vivemos num presidencialismo em que é necessário a composição política, mas o governo tem cedido demais às pressões vindas do Congresso, né? O Congresso faz as pressões, mas na medida em que o governo resista e cientifique a opinião pública, isso pode haver um certo equilíbrio, porque, afinal, o congressista também não vai votar contra uma coisa que, por exemplo, a opinião pública seja favorável. Mas Lula criticava muito o toma lá, me dá cá, e está fazendo isso, né? Está cooptando partidos, etc. Eu acho que nós não estamos evoluindo do ponto de vista político, não se fala numa reforma política, eleitoral e partidária, que é essencial para o Brasil. Se a gente não fizer uma reforma nesses 3 níveis, nós não conseguiremos sucesso em nenhuma outra reforma, porque a democracia brasileira tem falhas conjunturais que somente serão sanadas com uma reforma eleitoral, sobretudo partidária e política também, que envolve tudo. Então, o governo atual, que anunciava tanto nessa linha, silenciou, você não vê nenhuma meta nesse sentido. Então, eu acho um ponto negativo também. Quais seriam os principais pontos dessa possível reforma eleitoral e política? Olhe, eu acho que você teria que começar a reforma pela reforma eleitoral. Há uma coisa muito danosa no direito eleitoral brasileiro e constitucional, que é o princípio da autonomia partidária que está na Constituição. Então, essa autonomia transforma os partidos em cartórios, intocáveis. Você, por exemplo, é militante de um partido, quer se insurgir contra uma decisão do partido, que geralmente é manipulado pelas suas cúpulas, não pode, porque as decisões dos partidos são autônomas e a justiça, com raríssimas exceções, é que pode intervir. Então, eu acho que essa ideia da autonomia partidária, ela devia sair da Constituição e ser regulada por uma lei em que garantisse a democratização interna dos partidos. Porque você vê hoje, por exemplo, na eleição de Natal, só se fala numa tal nominata. O que é nominata? É um arranjo dos donos dos partidos para que ganhem sempre os mesmos. Então, isso, a opinião pública às vezes nem sabe, o cidadão trabalhando não está sabendo disso, mas os donos de partidos, que são verdadeiros latifundiários, eles fazem isso para beneficiar quem eles querem. O fundo partidário, bilionário, como vem aí, o dono de partido distribui como quer, numa regra. Nem a prestação de contas, embora vá para o Tribunal de Contas, mas é muito relativa, é muito atenuada. Então, essas coisas, o horário eleitoral não tem um perfil que realmente oriente o eleitor, esclareça o eleitor. Então, você está vendo aqui já alguns pontos que eu citei, que seriam objetos de uma reforma. A forma de eleger o senador. Por que os suplentes irem com o senador? Geralmente, se tem dinheiro, não tem voto, aí vai ser senador porque é candidato a suplente. Devia ser, como já foi no Brasil, os suplentes seriam o segundo mais votado, o terceiro mais votado, para acabar com essa bengala que leva muita gente que não tem condições para o Congresso Nacional. Citei alguns e teria outros, né? Daí eu achar que uma reforma política era o passo inicial para você garantir não só a democracia, mas também a governabilidade. O que é que você acha sobre essa dicotomia entre direita e esquerda no Brasil hoje?
Olha, polarizou-se, né? Direita e esquerda é um fenômeno que existe no mundo todo. Mas no Brasil, a partir de Bolsonaro, estabilizou-se, polarizou-se isso. Nós estamos num país em que gira em torno hoje do lulismo e do bolsonarismo. Tem algumas exceções, mas no duro são os dois polos de posicionamentos políticos do Brasil, né? É uma forma, a direita e a esquerda se defendendo pontos de vista, tanto um quanto o outro trazem ideias e soluções que podem ser até admitidas. O que não é satisfatório, o que é condenável, é a radicalização. É a extrema-direita, é a extrema-esquerda que deixa de discutir os problemas para envolver pessoas, estimular o ódio, estimular a separação até dentro de famílias, etc. Então, a democracia brasileira enfrenta, no momento, essa polarização, que eu espero que de 2026 em diante, se for atenuada esses dois polos de bolsonarismo e de lulismo, o país, do ponto de vista ideológico e de defesa de ideias, tome um novo rumo. Uma outra coisa que eu tenho que lhe perguntar sobre a desoneração da Folha. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou favorável. Eu sou favorável. Agora, eu acho, e aqui é uma opinião discutível, né? Sei que posso estar até enfrentando algum mal-entendido com a área econômica, mas eu acho, Nelson, que tudo que envolvesse imposto no Brasil, ou dinheiro público, o beneficiário devia prestar contas. Porque essa história de dizer, vou desonerar para criar emprego, é um negócio meteórico, volátil, você não sabe. O que a gente está vendo é que essa desoneração já vem há muito tempo e o desemprego existia, inclusive nas áreas em que as fábricas desoneradas estavam exercendo os seus negócios. Eu acho que esse sistema de incentivos, qualquer que seja ele, isenções, devia no Brasil ser no estilo americano, que é a pátria do capitalismo. Lá eles recebem, mas eles prestam contas. Prestar conta não quer dizer que atinja os objetivos, mas é dizer por que não atingiu. Agora, você distribuir dinheiro, porque uma isenção, por exemplo, um incentivo, é dinheiro público, vivo, é imposto que não é recolhido. A pessoa recebe e não presta contas, eu acho isso uma coisa que precisa acabar no Brasil, porque nos países da OCDE que espelham o capitalismo mundial, a coisa não é assim. É verdade. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível.
de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo. E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o ex-deputado federal, advogado e jornalista Ney Lopes de Souza. Ney, falando ainda sobre política nacional, a gente escuta de vez em quando que o governo pensa em fazer uma regulamentação da imprensa. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Olha, não devia nem pensar, porque a imprensa, pela sua origem histórica e incorporada às tradições universais, ela só existe se for livre. Agora, alguém há de me dizer, mas quando a imprensa erra, quando ela extrapola, pode haver, naturalmente, o acompanhamento do judiciário, mas nunca como um tratamento criminoso de privação de liberdade. Eu defendo, por exemplo, que, na hipótese de uma comprovação de excesso da imprensa, a pena seja afastamento do exercício da profissão por um período, 1 mês, 2, 1 ano, tal. Por quê? Porque se o profissional sabe que, se não tiver responsabilidade, pode não exercer a sua profissão, é mais um fator de controle social. Agora, está querendo colocar a imprensa a serviço de governos, de política, obrigando o repórter ou o jornalista a escrever o que se manda em nome da liberdade, de que aquilo é que é a verdade. Isso não pode existir, principalmente saindo de governos. Agora, o controle dos excessos, eu dei aqui um exemplo, né? Você pode ter o controle dos excessos, porque você veja nos Estados Unidos. Estados Unidos não é esse negócio de prisão na lei de imprensa. Agora, quando não é verdade, a pessoa sofre, o jornalista sofre as sanções semelhantes a que eu disse aqui, e uma sanção pior que o jornalista sofre, sabe qual é? É a rejeição da sociedade. Ele perde a credibilidade. Só isso já é uma punição. É verdade. Já é uma punição. É verdade. É o que se chama sanção difusa da sociedade. Então, eu acho que, tratando esse assunto por aí, a gente pode encontrar caminhos de equilíbrio sem a necessidade dessa posição prussiana de querer punir jornalista, tal. Já as redes sociais, eu pondero mais, porque a rede social não é o jornalista que exerce, é o cidadão. Então, se o cidadão extrapola, ele vai ter que responder pelo crime comum, porque ele está fazendo aquilo na rede e tem que ser punido como se fizesse pessoalmente. É verdade. É diferente. Você, como é um cidadão do mundo, nós vamos deixar um pouco o Brasil e vamos entrar no cenário mundial. Qual o seu ponto de vista sobre as duas guerras que estão acontecendo hoje? Rússia versus a Ucrânia e Israel versus o Hamas. Rússia e Ucrânia é decorrência da ideia fixa de Putin, um autoritário, de reconstituir o Império Russo. Ele botou na cabeça que é um czar do século XXI e ele tem que recompor o Império Russo. E como a Ucrânia foi do Império Russo, foi Khrushchev quem liberou, num acordo internacional, ele está querendo retomar a Ucrânia, o que é um absurdo, atenta contra os princípios da autodeterminação dos povos e deve receber, como vem recebendo, como um ato de intolerância
de um governante, como no caso Putin. O caso de Israel e Gaza é mais delicado. Eu tenho muita simpatia pelos judeus. Eu acho que é um povo extraordinário, é um povo que cresce, é um povo muito avançado da tecnologia. Reconheço esse valor em Israel. Agora, pelo que eu leio, até em jornais internacionais, porque eu tenho o costume de acessar alguns jornais internacionais, há uma reação até interna de Israel, da população, contra a intransigência desse premier Netanyahu. Esse homem é um déspota, é um homem acusado de corrupção, mas se mantém no poder. Recentemente fez uma reforma querendo fechar quase o judiciário. Agora, semana passada, a justiça botou abaixo. Então, o grande mal que há hoje dentro desse contexto dessa guerra é a presença desse cidadão no poder. Se ele saísse, talvez, quem sabe, se marchasse para a solução que eu acho a mais justa, que era encontrar um espaço para um Estado palestino. Os palestinos têm direito a um espaço geográfico, até porque é uma nação mais antiga do que Israel. Israel já é consequência dos palestinos. E o Estado palestino é uma coisa que até em 1948, quando Oswaldo Aranha votou a favor da criação de Israel, na decisão da ONU já tinha, mas deve tomar providência para um Estado palestino. Só que a pressão internacional, sobretudo a aliança de Israel com os Estados Unidos, não permite essa discussão, que é a causa de tudo isso. Então, Israel está agindo, embora tenha sido invadido, ninguém pode negar, mas eu acho que a truculência de Israel contra Gaza está passando dos limites. Eu acompanho isso, vejo nos jornais, vejo na TV. Já era hora de uma trégua. Gaza está totalmente destruída pelas imagens de televisão e esse premier israelita cada dia soltando bomba e matando gente. Então, isso deteriora um pouco a imagem de Israel e já encontra resistências internas dentro do próprio país. De maneira que é uma questão delicada, como eu lhe disse, mas o que a gente tem é que acreditar numa trégua, numa finalização do conflito e, sobretudo, a criação de um Estado palestino que é legítimo, oportuno e necessário. Se não houver a trégua, há o risco desse conflito se estender por outros países. Porque agora você já está praticamente com outros países. O Irã está se envolvendo, houve manifestações recentes do Irã contra Israel. O Líbano também. O Líbano está dentro já do contexto, por conta daquela facção do Hezbollah, que tem sede, digamos assim, no Líbano, está se envolvendo também a favor de Gaza, e Israel já está dizendo que não vai permitir a existência do Hezbollah no Líbano. Então, isso é uma coisa que você lembrou muito bem, não é só entre os dois, Gaza e Israel. Pode ter desdobramentos que sejam maléficos para a humanidade. Até porque, Nelson, aquela região, ela tem o aspecto geográfico, é a passagem pelos mares ali de mercadorias que vêm da Ásia para nós, para o Oceano. Na hora em que existam conflitos e esses canais tipo Suez e outros sejam interditados, pode haver uma crise de abastecimento mundial. Com certeza, influenciando a economia mundial. Influenciando a economia, porque hoje, com a economia global, o que acontece lá no Sudão pode influir no Rio Grande do Norte. Depende se existir alguma conexão. Agora, na América do Sul, está havendo um ensaio de um problema também. Guiana contra a Venezuela querendo parte da Guiana. O que você acha disso? É uma coisa assim meia até ridícula desse Maduro, né? Ele está amadurecendo, vai cair do pé, tudo indica, né? É como o caju, quando amadurece, não cai. Ele está perto disso. Aí fica com esses factoides, né?
tem sentido. Eu sei que aquela região disputada, que é um nomezinho que eu não me lembro agora, aquela região foi sempre questionada, tanto pela Venezuela como pela Guiana, mas existe um acordo do século XIX que assegurou isso ao Reino Unido. Então, eles hoje já não dependem do Reino Unido, já conseguiram autonomia, mas vem exercendo influência nessa área. Agora, tudo surgiu porque nessa área descobriu-se petróleo, agora, há pouco tempo. Então, é uma busca do petróleo, é uma corrida que o americano teve há anos atrás, a Venezuela está querendo fazer agora. Mas eu acho que será resolvido pelo bom senso, porque se não for, nós vamos repetir uma tragédia igual a das Malvinas. Com certeza. Igual a das Malvinas. Com porque certeza. Sem dúvida. Agora, a diplomacia brasileira está agindo certo com esse episódio? eu só estranhei a diplomacia brasileira, ao invés de mandar o ministro, mandou um assessor. Que, aliás, a gente não sabe bem quem é ministro das Relações Exteriores de Lula, né? Se é o que leva essa denominação ou se é aquele Amorim, que na prática é quem decide tudo, né? Então, eu acho que a intervenção brasileira é boa, é útil, é eficaz, porque agora acho que quem está agindo com muito equilíbrio é o ministro Zé Múcio Monteiro, que tem feito uma articulação nas Forças Armadas, que tem dado com discrição um equilíbrio muito grande na fronteira. Eu acho que aí o Maduro já percebeu que não vai poder usar o Brasil como passagem para invadir a Guiana. E esse mérito é das Forças Armadas, esse mérito é do ministro Zé Múcio. Ney, infelizmente o programa é bem curtinho, são só 30 minutos. O diretor já está mostrando o reloginho, dizendo que está pertinho de terminar. Mas eu só termino depois de passar para você as suas palavras finais e fazendo uma pergunta singela. O que é que a gente pode esperar de 2024? Acho que a gente deve ser otimista. Acho que 2024 chega com a marca do otimismo. Mas você diz, mas tem guerras. Mas eu acho que elas serão solucionadas, sobretudo essa da Ucrânia. Eu acho que Putin não vai aguentar manter essa guerra e surgirá uma solução que eu não sei qual é. Acho que do ponto de vista científico, o mundo está avançando. Nós estamos, sobretudo, no aproveitamento da biodiversidade. Tem muitos inventos que favorecem até a saúde humana. Acho que as democracias estão discutindo internamente os países, os seus mecanismos para aperfeiçoar. Isso, você veja que neste ano de 2024, 2/3 da humanidade, dos países democratas, vão fazer eleições. São 4 bilhões de pessoas indo às urnas. Então, a gente tem que esperar que aí venha alguma mudança, alguma coisa que possa dar mais tranquilidade. Então, eu sou um otimista. Ao invés de propagar o pessimismo, eu sou um otimista. Eu acho que podemos esperar muito desse ano. Deus lhe ouça. Fale pela boca de um anjo. Realmente, Ney, uma alegria imensa, uma honra grande para o nosso programa receber você no primeiro programa de 2024. E, principalmente, com esse otimismo todo que você externa para a nossa alegria, nossa satisfação. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Muito obrigado, digo eu, e um feliz ano novo para você e para o telespectador também. Beleza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, desejando também um feliz 2024, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Continue com a gente em 2024 e já na próxima semana traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Lemon,
Sua satisfação é o nosso combustível.